pessoal, bem-vindos novamente ao nosso Trends News Arena Phygital, diretamente de Santa Rita do Sapucaí, Hacktown 2025, da casa do nosso querido Ivan Callas, a casa centenária. A gente vai fazendo a conexão do passado até o futuro, saindo no mundo físico, indo para algo perto do metaverso. E tenho aqui, além do meu co-host querido Felipe Carvalho, o nosso quase novo co-host Raul Ravales, um cara que nasceu no Uruguai, se criou em Recife e está há muitos anos em São Paulo. Raul vai se apresentar, ele tem um pitch muito bom dele. Álvaro, Learning School, e Vinícius, do SESCENAT. Muito bem. Eu sou Renato Grau, para quem não me conhece, e eu estou aqui fazendo a facilitação de um tema bastante interessante. Olhando para os C-Levels, a gente está no mundo da inteligência artificial. E as decisões que estão sendo tomadas, será que eles estão tendo as informações necessárias nessa era da infotoxicação para saber se eles estão apostando na tecnologia certa, seja inteligência artificial, seja as outras? E é o que a gente vai trazer aqui para a galera. Vinícius, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho aí do teu histórico. Vamos lá. Eu sou Vinícius, sou diretor adjunto hoje do SESCENAT, que é o Serviço Social do Transporte, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Muita gente confunde um pouco, acha que a gente trabalha com transporte, mas eu trabalho com saúde e trabalho com educação no ambiente do transporte. Então é até difícil explicar para a família às vezes o que a gente faz. Sim. Mas a gente está hoje numa jornada de transformação, de inovação muito profunda, e que eu acho que tem tudo a ver com a nossa presença aqui no Hacktown desse ano. A gente está embarcado lá num projeto com o Learning Village, então tem muita coisa para a gente discutir. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Logo depois da engenharia eu fiz Direito e fiz algumas pós-graduações assim, que se você olhar o currículo e falar, esse cara não sabe o que ele quer, porque eu estudei Direito Penal, depois eu fiz uma formação em Gestão de Empresas e por último eu fiz um mestrado em Políticas Públicas. Então assim, eu tenho uma formação bem ampla, eu me formei numa matéria muito técnica e hoje eu lido muito com gente. Então dirigir uma empresa de 8.000 pessoas é um desafio completamente diferente, e que a gente está aí, dia após dia, tentando trilhar novos caminhos em direção ao que a gente entende seja o caminho correto para levar a empresa. Muito bom. E numa estrutura de 8.000 pessoas, mesma camada decisória, bastante gente. A gente... É uma estrutura bastante enxuta. Sim. Né? É um sistema S que foi criado há pouco tempo atrás, mas a gente fez 31 anos. Os outros S's, o S do comércio, o S da indústria, eles têm muito mais idade. Sim. Então a gente nasceu com um diferencial muito grande de ter uma estrutura mais enxuta. Então um diretor de uma unidade do SESCENAT, ele é diretor do SESC e diretor do SENAT ao mesmo tempo. E a estrutura decisória ela é muito enxuta, né? Acima da diretoria executiva nacional tem um presidente, e o presidente é ligado a um conselho. Então é aquela estrutura tradicional, né, de empresa. Sim. Mas a gente está, apesar da estrutura tradicional, a gente está com uma pegada muito, muito profunda, muito, muito intensa na inovação. Muito bem. A gente vai chegar no tema de hoje aqui. Álvaro, por favor, pode se apresentar, o projeto Learning Village. Legal, Renato. Obrigado pelo convite para estar aqui. Hoje o Learning Village é um hub de inovação fundado pela HSM e pela Singularity Brasil. E depois de vários idas e vindas, validações e invalidações, hoje a gente apoia as empresas na jornada de inovação, né? Então, como a gente trabalha junto das empresas, entendendo estratégia, entendendo posicionamento, entendendo como fazer conexões para a empresa, como trazê-la para dentro do ecossistema, para estimular as conexões entre essa empresa com outras empresas, com startups, para que isso potencialize novos resultados, potencialize novos negócios. Então hoje a gente tem dentro desse ecossistema 55 empresas, 95 startups. A gente tem um espaço físico em São Paulo onde a gente estimula essas conexões, onde a gente traz também várias ativações.
E a gente faz várias ações junto com as empresas para trabalhar esses temas e trabalhar a cultura de inovação, né? Como é que a gente dissemina a cultura de inovação dentro das empresas. Eu estou há 6 anos já quase 6 anos dentro dessa estrutura. O Learning Village vai fazer 5 anos, mas eu estou trabalhando com educação e inovação já desde o começo da carreira, tendo uma carreira, como o Vinícius trouxe aqui, você ainda teve um norte ali. A minha no início foi bem bagunçada, mas eu sou engenheiro eletrônico de formação pela UFRJ. Depois fiz uma segunda graduação de produção fonográfica, trabalhei no escritório de advocacia com patentes durante muito tempo. E depois eu fui para a área de administração e de gestão na Falcone, onde eu trabalhei por 9 anos na Falcone como consultor de gestão. E depois eu fui empreender. Eu fui sócio da Startup Farm, que foi uma das principais aceleradoras de startups, hoje está inativa, lá em São Paulo. E peguei todo esse início de inovação corporativa, esse início desse movimento das empresas se conectarem com startups, se conectarem com a inovação. E quando eu entrei na HSM em 2019, que eu me atentei para isso, de que eu trabalho com educação e inovação desde sempre, desde a época da patente, que era um inventor ainda, não era o empreendedor, e depois numa consultoria que também é educação, né? A gente transferir nosso conhecimento para outra pessoa, para outra empresa, para atingir resultados melhores. Então, estou nesse meio já há muito tempo e meu papel hoje é fazer essas conexões, é procurar essas conexões não óbvias, para a gente gerar novos resultados para as empresas. Muito bem. Raul. Muito bom. Vou brincar, né? Todo mundo aqui falando de confusão lógica de currículo, né? Eu falo que eu não tenho currículo, eu tenho ficha corrida. Eu tenho 35 anos de mercado, eu comecei na ciência da computação, depois fui para a economia, estudei na formação estrito sensu risco, até no doutoramento, abandonei, não fui nessa linha. Voltei para a tecnologia na mecatrônica como pesquisador e mergulhando em tecnologias não percebidas que mudam o comportamento humano. Trabalho com AI desde 1993. Fui corporativo, fui da Volkswagen até 2011. Cuidei de estratégia Brasil, dando pitaco nos Estados Unidos, no Canadá, no México. E de 2011 para cá empreendo. Trabalho como Interim Management, tenho uma consultoria boutique que trabalha com C-Level e conselhos. E tem uma empresa de tecnologia que trabalha com Deep Tech na veia, numa lógica muito forte de visão de design. Então eu falo, se a confusão de currículos aqui tá grande, a minha também é confusa. Não, tá interessante aqui. Bem esse mundo. Para quem não tá vendo o horário aí, não tá vendo ao vivo, nada, tá assistindo qualquer hora, hoje é a última sessão, né, no primeiro dia de Hackdown, 9 horas da noite, e tá uma salada interessante. Felipe, você não tem nada a ver com o perfil de ninguém aqui, né? Não, o meu é tranquilo. Trabalho com cidades inteligentes e estou construindo um projeto para 2 cidades para o pós-guerra da Ucrânia e uma no sertão da Bahia. Então, acho que está um pouco leve também. Então, esse projeto da Ucrânia é um projeto com um time global. Nós somos pessoas de 15 países que a gente está projetando, entendendo como no período emergencial suportar a quantidade de desabrigados e refugiados também do país, e a gente está projetando também a construção dessas cidades que a gente chama de realmente inteligentes, que dado o entendimento do perfil das pessoas, das famílias, esse processo de reordenamento de nação e como resgatar a história, como resgatar a cultura e projetar uma oportunidade para que as pessoas possam sonhar, possam construir, a partir dali, novos caminhos, escolhas, e alinhando sempre o desenvolvimento, desde oportunidade de moradia, emprego e renda, atendimento das necessidades básicas, educação, saúde, e aí um sistema por trás para que a gente consiga considerar as massas, mas tratando das individualidades pessoais e familiares, isso espelhado também desse da Bahia. E meu histórico vem de educação, 25 anos, 8 colégios de educação básica e cursos técnicos também que a gente participou da estruturação. Bom, já para fechar a salada, para quem não me conhece, além do Trends News aqui, que a gente está num novo momento, posicionando como ecossistema digital, muita coisa legal para acontecer. Eu tenho uma empresa de tecnologia
há quase 30 anos, que atendeu a Volks na época que o nosso amigo Raul estava lá. Dentro Através da da T-Systems, a gente atendeu bastante, foi uma operação muito grande. A empresa continuou com ela até hoje e tem um outro chapéu, que é a Rocket Base, que é o Venture Studio que investe em Health Techs. Ou seja, a gente tem aqui, a gente vai falar de tudo misturado para chegar no assunto principal. Menos juízo. A única coisa que não tem essa mesa é juízo. Não tem? Porque todo mundo foi para um lugar diferente. Sabe, eu como host aqui, moderador, eu fico procurando aqui os links, né? Onde eu pego a deixa para fazer. Cara, não tem nenhum. No fundo tem. Não, beleza. O fundo é que tá todo mundo eu não aqui. sei onde está o fundo, eu não estou enxergando. Mas o que é legal, a gente tem falado muito disso, cara, é a importância da diversidade nas decisões. Né? Então a gente está aqui com várias cabeças, tenho certeza que todas pensantes, e que a gente, cada um com a sua carreira, a gente vai tratar de um assunto aqui interessante, que é o poder decisório, onde está no nível C-Level. Neste mundo de tantas tecnologias modificando tudo numa era exponencial e ao mesmo tempo com a infotoxicação, muita informação que você não consegue saber se aquela informação é relevante ou não é relevante, os dados são assustadores da quantidade de executivos que 23% dos executivos hoje conseguem ter a tranquilidade de tomar decisão com tantas informações que acontecem hoje. E a gente fala do principal fator que está tirando o sono deles, que é a tecnologia. E, Raul, você trouxe o assunto aqui para a mesa. Então, a bola está com você primeiro, meu querido. Vamos lá. E eu estou tranquilo de falar aqui hoje, porque eu sei que o Vinícius estudou direito penal. Então, qualquer coisa que eu fale que possa me complicar, brincando com o conselho e com diretoria... Contanto que você não pise no carro dele, né? Exatamente. Quando a gente fala de conselho e diretoria, eu acho que a gente se sente oficialmente diretor ou conselheiro, C-Level, quando chega alguém da área jurídica da empresa e fala, eu tenho um seguro para assinar para você como estatutário, aí você entende, legal, cheguei numa responsabilidade que pode me envolver mais seriamente sobre minha decisão. Sim. A provocação que eu fiz pro Grau sobre discutir C-Level aqui e tecnologia é porque eu tô vendo muita gente surfando num hype, e essa surfada no hype é meio que forçada. Não é porque seja uma coisa, eu quero surfar porque o hype tá legal e eu quero aparecer. É muito por desconhecimento de causa, e isso mostra alguma vulnerabilidade das empresas que vem um passo bem antes da tecnologia. A gente está tendo uma tecnologia que está acelerando exponencialmente, e a gente está mostrando muito claramente o gap de governança das empresas. Começando de uma lógica tech, que seria uma governança de dados, começando numa lógica de informação, que seria uma governança do tipo de informação que permite à empresa tomar decisão, e eu pego tudo isso que não tem essa ordem e quero colocar uma camada tech por cima. E isso exige que o conselho, que o C-Level tome decisões sobre investimento, sobre futuro. E às vezes, será que eu tenho que investir numa nova AI? Ou eu tenho que investir no saneamento da minha base de dados para que eu tenha dados que sejam úteis para criar uma inteligência em cima daquilo? A gente sabe a resposta, né? A provocação é, com certeza. Sim. Mas a provocação é, em que ponto eu decido? E quando a tecnologia é tão nova, que eu tenho que ter um pouco de cabeça de quase venture capital ou de venture builder, quando eu quero construir alguma coisa, de decidir que pode ser que o investimento seja errado, mas se eu não arriscar, eu posso ficar fora do mercado por não ter arriscado. Até o erro que vai acontecer com aquele investimento é um aprendizado que me garante posicionamento mercadológico para isso. Quando o Vinícius vem um Senat que tem saúde e educação por trás, e a gente sabe o quanto está acontecendo, por exemplo, de transição energética, ou a gente faz a provocação de novas tecnologias, logística, transporte, operação mais efetiva, tem tanta decisão que a gente tem que tomar que envolve gente, tecnologia, malha viária, evolução do país, infraestrutura. Gente, não é fácil. E a gente está muito mal acostumado a parecer que o C-Level tem a obrigação de ter todas as respostas e não pode nunca ser frágil ou perguntar alguma coisa que não saiba. Eu acho que a gente pode ter essa fragilidade e a gente deve perguntar o que a gente não conhece. Você tocou num ponto super importante. Eu sei que aí no teu WhatsApp tem 298 C-Levels. O número marcou, né? Marcou.
Desses seus, você que é bom, é matemático, inclusive, desses 298, quanto você estima que seria humilde o suficiente para assumir uma fragilidade dessa? 15%. Eu acho que esse é um dos... Não acho que nem humilde, tá? Eu acho que é pressão de mercado. Sim. Não acho que vai na humildade, vai num risco de carreira. Porque o mercado também não está pronto para o executivo que fala que não sabe. Não é por humildade dizer assim, eu não sei, eu acho que até seria uns 60%. Mas tem um pouco de salvaguarda de dizer, se eu me expor, eu fico fora do mercado. Perfeito. A humildade que eu quis é mais do lado profissional mesmo. Porque, cara, é um mercado de aparências. E a gente fala das questões de tecnologia e o mercado vive de hype, né? Então, quanta gente vai adotar uma tecnologia porque apareceu lá, apareceu no Jornal Nacional, então minha empresa tem que ter. Mas eu acho que tem a questão da hype, mas tem a questão das expectativas dos stakeholders, né? Como alinhar hype com expectativa dos stakeholders dentro de uma proposta de valor de curto, de médio e de longo prazo que não reflita numa ansiedade do mercado, numa ansiedade dos times, e como é que transforma isso depois no dia a dia pro plano de ação. Eu estou escrevendo sobre duas coisas que vai provocar muita discussão. Primeiro, que a gente não tem que trabalhar mais, lógico que business case é fundamental, por favor, não assassinem ele. A startup teve muita mania de assassinar business case, tem que ter, mas eu acho que a gente tem que olhar muito sobre uma lógica de pay forward e não payback. É do tipo, se eu não fizer hoje, o que vai ser meu futuro sobre isso? E como economista, eu brinco que a gente tem na economia oferta e demanda, e a gente fala de propensão marginal a poupar e propensão marginal a consumir, que seria o que é que eu faço com o meu excedente de dinheiro. Eu consumo ou eu poupo? E eu falo que a provocação matemática minha, e o lado matemático, Renato, é que eu estou desenhando alguma coisa chamada de propensão marginal a inovar. O quanto eu tenho que pegar do meu dinheiro e colocar num risco para me preparar para um futuro que eu não consigo tangibilizar ainda. E eu ter a consciência do conselho da direção que é um risco necessário para não ter obsolescência. Boa. Nazaré amarga na cabeça agora, né? Vários cálculos, trava. Então, cara, mas olha só, eu quero voltar um pouquinho nessa questão da humildade profissional, da questão que eu falei do hype. Na verdade, o executivo, a liderança, ele tem que ter informações suficientes para tomar uma decisão a partir de uma tecnologia para decidir se é hype ou não é hype, né? Tem que ter subsídios suficientes. Falar, cara, isso é hype. Ao invés de apostar na tecnologia pura de inteligência artificial, eu vou olhar meu banco de dados, minhas bases de dados, para estruturar, para quando isso... Eu vou entender, cara, basicamente que o projeto de A vai ser mais bem sucedido caso os meus dados estejam bem limpos e estruturados. Então, não entrando em aspectos técnicos, mas eu acho que essa questão da pressão do mercado, da exigência, estraga, né? Eu acho que não sei se tem solução, mas estraga o mercado. As decisões são tomadas se talvez, voltando à tua questão da estatística, 60% assumiriam uma posição correta, caso eles não tivessem essa pressão de stakeholders, tudo isso, e só 15% por causa disso fariam, cara, tá tudo errado, não é isso? Sim. E Álvaro, no Learning Village, né, com tantos clientes, vocês devem atender uma quantidade de clientes muito interessantes e lidar com esse perfil de profissional. Qual que é a tua percepção a respeito? Essas estatísticas fazem sentido, não fazem? Não, fazem, com certeza. Eu acho que tem quando você estava falando da pressão, eu acho que tem... Eu não sei se o problema é ter a pressão. O problema é a pressão do quê? Né? Em como esse executivo está sendo cobrado para implantar. Não muita empresa tem um olhar de eu preciso implantar, vamos falar de AI, né? Eu preciso implantar AI. Mas ela não tem a menor ideia para quê, que resultado ela quer, que resultado pode surgir dali, mas ele está tendo a pressão de ter que colocar alguma coisa, alguma tecnologia para ali. Tipo o ESG também. Exatamente. O ESG esquecendo o G. Exatamente.
Então, se a gente começa a trazer uma pressão de como é que você tem resultados diferentes e mais rápidos, trazendo tecnologia, isso vira uma chave também. Sim. Isso acaba virando essa chave no executivo para ele focar de fato no problema que existe, não no como vai ser feito ou qual é a tecnologia ou a solução da moda, né? Então, eu acho que essa pressão, ela não é... Talvez o problema não seja a pressão, seja qual o objetivo que objetivo que ela é usada, né? Então, acho que esse é um ponto. E a gente vê isso muito forte, né? É muito comum a gente receber empresas lá, receber executivos isso melhorou ainda bem nos últimos anos, assim, mas até 2, 3 anos a gente recebia, eu preciso inovar e não tenho a menor ideia o que eu tenho que fazer e não tenho a menor ideia como, me ajuda. Eu falei, vamos lá, mas a gente falava, né, vamos lá, eu consigo te ajudar, mas o que você precisa de fato, né? Qual o resultado que você quer, em que momento que você está, como você está olhando a inovação? Você está olhando a inovação como uma jornada ou você quer dar um check ali para receber o bônus no final do ano, do quarto ou do que for? Então tem que ter esse trabalho muito forte de entendimento, de cultura, de aprofundar no objetivo de fato da companhia para que a gente consiga traduzir isso de uma maneira correta, de uma maneira estruturada e que fale com todo mundo, não seja só pontual, uma ativação pontual. Boa, Vinícius, tua visão a respeito desse assunto? Eu tenho uma coisa para dividir aqui que eu acho que vai contribuir um pouco com a visão do lado de cá, né? O SESC Senat, a gente transita por um ambiente que é ter um contato com o setor transportador, que tem uma característica assim, de algumas empresas muito avançadas, tem gente internacional operando no Brasil, mas a grande massa de empresas são empresas de pequenos e médios portes. Então são empresas, muitas vezes familiares, que vêm lá na segunda, terceira geração e que chega num determinado momento e vê do tipo, eu preciso estar de alguma forma aplicando o que esse pessoal está falando por aí. Eu não sei exatamente como, mas eu preciso. E aí a gente entra nesse contexto de tentar desmistificar algumas coisas, de aprender para dentro de casa, para depois sermos nós os indutores ou não de algum caminho a ser trilhado por essas empresas. E aí a gente deu muita sorte, e eu acredito pouco em sorte, mas acredito mais num contexto maior, de estar num contato muito estreito com o Learning Village. Já éramos parceiros da HSM em alguns momentos anteriores, e aí a HSM nos apresentou o Learning Village. E eu confesso, Álvaro, quando eu cheguei no Learning Village, eu cheguei um pouco assim, igual você acabou de falar. Do tipo, a gente sabe que é importante estar aqui, mas se você me perguntar exatamente o que eu quero aqui, eu vou ter uma certa dificuldade de explicar. Isso no momento anterior, acho que isso já passou um pouco. E a gente viu uma jornada necessária de ser percorrida para facilitar com que a jornada do setor aconteça, para quem quisesse, né? Então, tem uma coisa que eu aprendi, que é não se apaixone pela ferramenta. Então, você precisa saber o que você quer resolver para depois ir atrás de uma ferramenta. E muitas vezes se confunde porque as pessoas falam, não, eu quero aplicar isso, mas para quê? O que você quer resolver? Não, eu não sei. Eu só sei porque está todo mundo fazendo, eu quero fazer também. Então a gente entrou nessa um pouco para tentar auxiliar o setor, né? E eu acho que ainda tem muito que ser feito, mas a gente já colheu bons frutos dentro de casa, né? A nossa jornada de inovação ela tem sido case de alguns sucessos que a gente já conseguiu implementar. E aí, quando a gente olha, por exemplo, inteligência artificial, na minha visão, tem lá uma equipe de auditoria. E eu consigo lá, brincando com GPT e qualquer outra coisa, Gemini, eu consigo ver que aquilo lá pode me ajudar. Aí eu falo, olha, eu não sei como, mas você vai lá e descubra uma forma de fazer isso mais rápido, né? Mais automatizado, usando menos recurso humano, mais gente, para você conseguir ter tempo para olhar para outras coisas eventuais. Então, acho que a gente está bem nesse momento, né, de descobrir algumas outras coisas para serem implementadas. Como eu falei no começo, a gente tem essa pegada de transporte nos vários modais de transporte. Então, o setor aéreo está lá, o ferroviário, o aquaviário, o rodoviário de carga, de passageiro. Está todo mundo lá embaixo do guarda-chuva da CNT, da Confederação do Transporte.
mas a gente também tem uma pegada de saúde, odontologia, nutrição, psicologia, esporte, lazer, cultura, a própria educação. Então o Senat é uma escola gigantesca, com capilaridade. Então olha quantos campos a gente pode avançar de várias formas diferentes. Aí por isso a gente se associou a quem de melhor apareceu no nosso caminho. E a gente está lá no Learning Village desde 2022, 23. 23. Raul, Tem uma coisa você, interessante. ele tá dentro dos 298 no teu WhatsApp? Não, Acho que eu tô nos conhecendo ele hoje. 15%. Porque ele tá nos 15%. Tá nos 15%. Cara, Mas acho que então- resolvemos, 299 agora. Gente, só pra entender a piada que o... Que não é tá piada, fazendo. que não é piada. Virou brincadeira, não é piada, é verdadeiro. Eu sou chato no LinkedIn e eu demoro muito a aceitar as pessoas no meu LinkedIn. E eu tenho um LinkedIn com quase 15 mil pessoas. E meu LinkedIn, boa parte dele é diretores de C-Level. E eu fiz uma estatística no começo do ano, eu peguei, baixei a base do LinkedIn e fiz um cruzamento com o meu celular. E daqueles meus C-Levels que estão lá, 298 eu tinha o telefone celular do C-Level. Então são pessoas que, se está no meu celular, eu consigo ligar diretamente e ele sabe quem eu sou. E eu falei que é uma lógica estatística de quando eu vendo consultoria, é de conversar com pessoas que abrem as dores para mim e eu consigo realmente ajudar. Ou dizer, não sou eu que faço, fala com fulano, fala com cicrano, que consegue ajudar. Agora tem 299. Eu vou mandar o convite no LinkedIn para saber quanto tempo Ó, é. perfeito. Opa! Explica bem a origem do contato. Ver se você vai ser Exato. aprovado. Para não confundir, né? Tem uma coisa interessante na fala e no trazer, a provocação do C-Level, a provocação de o que é que eu estou fazendo, como é que eu me conecto, como é que eu trago. Eu tive uma sorte na vida eu derrubei a Universidade Federal de Pernambuco 2 vezes. Mexendo no sistema, eu consegui derrubar a faculdade. E eu tive sorte de um professor do departamento de informática querer saber quem era o louco que estava derrubando a federal. E esse professor foi o senhor Silvio Meira. E o Silvio Meira foi saber quem eu era, e naquele dia que eu conheci o Silvio, eu ganhei uma bolsa para trabalhar com linguagem C dentro das pesquisas do Silvio. E comecei a conhecer o Silvio de maneira diferente. Então são de 92 até hoje, muitos anos de amizade e de trabalho. E o Silvio fala uma coisa que eu acho super interessante. Inovação tem que emitir nota fiscal. Ou seja, inovação tem que ter ROI, tem que pagar a conta. Pode ser em educação, pode ser em aprendizado, mas eu tenho que saber por que eu estou fazendo aquilo. Eu não posso estar no hype e assim, beleza, eu não posso me sentir o peixinho fora d'água. Se eu me sinto o peixinho fora d'água, eu estou sofrendo com aquilo. Tipo, mas eu acho que a dor é muito mais do tipo, será que eu estou perdendo alguma coisa que eu deveria estar sabendo? E às vezes não é tipo, eu quero estar no hype, eu posso estar desconectado mesmo, e eu tenho que estar em algum ambiente. E, minhas trocas com o Álvaro são bem isso. A gente discute cultura de inovação de maneira absurda. Eu sou um advisor do Learning Village, um link com o Learning Village desde a abertura, na pandemia ainda. E a gozada que eu, como falei com o Álvaro, eu olhava para ele, olhava para mim, esse cara eu te conheço, não sei de onde e tal, era da Startup Farm, num passado anterior e tal. É a lógica da empresa entender, legal, como você chegou? Cheguei, o que é que eu faço nisso aqui? Primeiro é desmistificar a inovação, parar aquela dizer que o C-Level tem que parar de imaginar que para inovar eu tenho que ser disruptivo. Eu tenho que fazer melhoria contínua, agregação de valor constante, transformação, fazer o básico bem feito, com processos simplificados. E uma coisa mais, aí vou cutucar Falcone, me perdoa, estamos juntos, eu trabalhei muito com ele, não era com o Álvaro, mas trabalhei muito com ele. A gente fala assim, eu vou otimizar esse processo. Eu pergunto, você precisa desse processo? Porque se não precisar, não otimiza, descarta esse processo. Então, um back to the basic com inovação incremental é uma transformação que tem que acontecer, e isso tem que ser cultural na empresa. Mas Raul, isso é a operação. Eu disse não, porque a cultura do errar e não levar um X, se você erra, vem do C-Level. Vem da direção que vai dizer, cara, tu pode errar. E tu tem que aprender com o erro. Essa é a provocação que eu queria trazer, eu acho, para a próxima rodada, a questão cultural. Perfeito. Porque inovação não é técnica. Grande parte das vezes vem, às vezes a hype vem por lados cruzados por forças maiores dentro desse ecossistema, mas quanto o executivo hoje está preparado para discutir dentro do C-Level, dentro das camadas da organização, entender e compreender os processos dali para frente, dentro de cenários que eventualmente alguns segmentos também, que demandam ciclos muito mais
agitados, mais curtos, enfim. Como é que vocês interpretam hoje a questão, a importância dos aspectos culturais e também o quanto que isso tem sido priorizado ou não na base do C-Level? Eu vou levantar a bola para o Vinícius cortar. Ele nem sabe que ele vai cortar o que eu vou levantar, mas eu vou levantar a bola. Eu acho que a gente tem um desafio. Primeiro, eu sou de uma geração, quem está com 54 anos, quem passou pelo mundo corporativo, quem foi de montadora. A minha geração é top goela down. É uma geração que manda quem pode, obedece quem tem juízo e vamos que vamos, seguir isso. Em casa e no trabalho, né? Em casa nunca foi. Mas assim, é top goela down. Na lógica, primeiro, aprender a ser bottom-up. Porque a informação vem da ponta, a informação não vem de dentro. Quando tu fala, às vezes, com o corporate que vem de fora, que faz no Brasil, puta, desafio do Brasil, cabotagem, desafio do Brasil, transportes internacionais, desafio no Brasil no todo de... Puta, tem... Quando você pega o pequeno que fala, cara, o last mile pra mim não funciona. Eu não tenho uma pessoa capacitada para conseguir ler e escrever para tirar uma carta de habilitação. Algo desse tipo. Quando eu vou no bottom-up e vem um outro lado, quando você fala de cultura, que eu falo, por exemplo, eu sou muito matemático e estatístico na minha empresa, eu tenho indicador para tudo. É legal, você é analítico, né? Perfeito. A pergunta que eu faço claramente é, você é data-driven? Não, mas eu sou analítico, então, eu sei que você é analítico. Eu quero saber se você sabe responder as perguntas corretas. Porque talvez você tenha um monte de resposta para uma pergunta que não te auxilia em nada para você transformar. Se as perguntas que eu respondo não alavancam o negócio, não são estratégicas, eu nunca vou achar gap de solução de problema que me traga inovação. Então a pergunta é, muitas vezes, olha o bottom-up e entende o que eu consigo trazer de desafio de mercado para eu procurar a resposta. Cara, eu não tenho a resposta. Que fantástico. Começamos a inovar. Como é que a gente busca essa resposta? Não ter uma solução significa eu tenho um problema real, que se eu tiver solução, eu não tenho problema. E eu tenho que aterrissar isso. E isso é ecossistema, isso é conexão, isso é um CSNAP num Learning Village, isso é o Grau fazendo tecnologia, isso é você fazer Smart City, pensar num país que está em guerra, que não sabe quando vai finalizar, eu tenho que ter estruturação. Então a pergunta que tem que responder é legal, quantos desabrigados? Qual a estrutura que eu vou ter de tecnologia? Vou usar satélite ou vou usar cabeamento? Tem tanta pergunta para responder e eu posso pegar várias estatísticas que não vão responder nada. Então acho que tem uma provocação muito clara aí, tipo, eu não vou ter resposta, mas eu tenho um time que junto comigo consegue responder. Perfeito, é uma postura de um C-Level, é uma postura de um conselho que vai dizer assim, vamos pensar junto? Porque eu não consigo sair do lugar se eu não pensar junto. Se eu pensar junto, temos um problemão, que fantástico, oportunidade fantástica para achar a solução. Como você falou, Vinícius, não se apaixone pela solução. Nem pelo problema, nem pela tecnologia, falou ferramenta, né? Nem pela solução, nem pela ferramenta, nem pelo problema. Você deve sentir muito isso na pele, por isso que eu levantar para cortar, né? Como é que está esse mundo de demanda de vocês? Como é que é essa abertura para tomar um pouco do teu papel, né? De fazer pergunta, mas liberdade plena, não, tá? você provocar. Aqui, galera, sabe aquele teste quando o jogador vai entrar no time? Eu tô tentando. Tem olheiro, né? Tem olheiro aqui no processo. Ô, Filipão, tá indo bem? Tem olheiro, né? Tô passando, tô indo bem. No final a gente dá Beleza, tem uma avaliação. Não vamos antecipar o processo. Perfeito. Para não deixar ansiedade também, né? Então, como é que você está sentindo nesse mundo, Vinícius? Porque, tipo, quando eu pego no setor transportes, quando eu olho, por exemplo, aeroviário, cara, para mim é um setor um dos mais complexos em qualquer ramo de negócio, em tudo. Em investimentos, em tecnologia, em segurança. E quando eu pego o rodoviário, o cara vai para aquele desafio do tipo, puta, o trecho que eu vou rodar tem mais buraco do que a estrada. Traz pra gente um pouquinho sobre isso e inovação no básico. Legal. Eu vou tentar trazer um pouco do que a gente está vivendo dentro de casa para tentar refletir no setor. A gente se viu de repente num cenário muito rígido, muito estanque e que falou, pô, eu preciso criar ambiente para que esse pessoal pense um pouquinho. Eu não gosto de usar o pense fora da caixa, mas assim, pare de responder. Posso fazer um parêntese rápido? Liberdade plena, atrapalhando você. Claro. Gente, eu vou falar uma coisa que muita gente me xinga, mas assim, não existe pensar fora da caixa. Você tem que destruir a caixa, porque se eu inove e não consigo escalar, não serve para nada. Então não é pensar fora da caixa, é destruir. Eu tenho que conseguir inovar e conseguir implementar. Inovação que eu não implemento, não paga conta. Perfeito. Pode ser? Fechei o parêntese e devolvo você. Obrigado. O que eu estava te dizendo é que a gente tem o hábito de se perguntar se aquela é uma resposta desejada, se a gente está atrás de uma solução
que precisa precisa existir, ou simplesmente aquele negócio não deve existir. Você acabou de citar isso. E para isso precisa de um ambiente oportuno. E você citou antes também que a inovação passa pelas pessoas. Eu não tenho como fazer isso diferentemente se não for através das pessoas. Foi a primeira coisa que a gente conversou no Learning Village, é de criar um ambiente que era uma empresa ainda muito o erro era muito punido, então é difícil você inovar num ambiente desse, e a gente começou a mudar essa cultura com a ajuda da HSM, com a ajuda do Learning Village, e hoje a gente consegue ver um brotar de novas ideias do tipo, tá aí, legal. Ideias que às vezes vêm da área de educação, mas que está provocando a saúde. Às vezes vem de uma área que é o administrativo, mas que está provocando o próprio setor de transportes. Então, por que não a gente acha alguém que faça isso, que seria uma coisa legal para que a gente conseguisse resolver tal problema? Ninguém dentro de casa poderia pensar nisso no momento anterior. E eu acho que a gente está criando isso para que isso possa chegar ao setor de transportes. Agora, dentro do setor tem muita gente que já está nesse ambiente, né? Pessoas que nos procuram e falam, eu preciso de ajuda, porque eu tenho aqui um bando de dados, né? Um universo gigantesco, eu colho muita coisa, mas eu não sei o que eu faço com isso, né? Eu sei hora de partida de ônibus, eu sei quantas pessoas entram no ônibus, eu sei isso, eu sei aquilo, mas eu não tiro valor nenhum daquilo, eu não sei o que fazer com aquilo, eu também não posso dividir esse dado porque é um dado sensível, então eu não posso colocar isso na mão de qualquer pessoa. Então a gente está tentando achar caminhos para que essas pessoas também se provoquem no setor e tentem achar, às vezes, novos negócios para as informações que eles têm nas mãos, né? Você citou o setor aéreo, é um setor super regulado, é um setor difícil de ter inovação num setor muito regulado. O setor de passageiros também é um setor muito regulado, mas o setor de cargas ele não é regulado, né? Depois da greve dos caminhoneiros de 2018, né, de maio de 2018, criou-se uma tabela de frete lá, mas acho que não vem ao caso da gente entrar nesse assunto. É um setor pouco regulado e que tem muita liberdade para propor coisas novas. Amanhã eu vou fazer uma fala rápida lá no Hacktown, que eu mostro um vídeo de uma missão que a gente teve na China e que os caras já estão, isso não é futurismo nem nada não, eles já estão operando com drones de carga de grande potencial, veículos autônomos lá que eu tenho um vídeo que eu fiz mesmo do meu próprio celular, de veículos autônomos que estão lá cheio de tecnologia, cheio de informação para distribuir carga no last mile que você também citou, e que isso antigamente demorava muito tempo para chegar em outros cantos do mundo e que hoje em dia, cara, é muito rápido. Então as pessoas do setor estão muito atentas a isso e o nosso papel é estreitar relacionamento entre as partes, mas saber exatamente aonde a gente vai chegar a gente não sabe, né? Tem muita coisa acontecendo, a CNT tem um posicionamento muito claro em dizer, olha, a gente precisa estar atento a tudo, né? Inclusive com transição energética também, você acabou citando no começo, tem muitas alternativas, combustíveis que prometem muita coisa e que demandam algum desenvolvimento intermediário lá, mas não existe uma bala de prata que vai resolver o problema do meio ambiente, que vai resolver o problema social. A gente precisa estar atento a tudo e apostar ou não em determinadas coisas à medida que as coisas vão se desenvolvendo. O nosso papel é estar atento a tudo, olhar tudo e fazer as conexões necessárias para que as pessoas tomem decisões de negócio importantes. Então, acho que é um pouco... O CEO da Melissa e o Head de Digital da Grendene, o Paulinho Pedó, é um amigo muito próximo, eu trabalhei muito tempo com ele, trabalho ainda com ele. Ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala, tendência que eu não acompanho vira pendência. E eu falei, legal, mas tu consegue executá-las? Ele disse, não é executar, Raul, eu tenho que saber o que está acontecendo. Se eu tiver que fazer o uso, eu tenho que saber que ela existe. Então, eu tenho que estar vivenciando, e tu falou China, né? E eu comentei mais cedo hoje com o Renato, em outro bate-papo, que executivos brasileiros foram numa missão para a China e a busca deles constante era sobre AI.
E 2 executivos chineses chegaram para eles, mas por que AI? Não, porque a gente quer saber como usa. Não, AI é day by day job. Você tem que saber que problemas você tem que resolver dentro da empresa. Se vai ser com AI ou não, depois a gente vê. É a paixão pela ferramenta, né? É a paixão pela ferramenta. A gente até usou que é o rabo balançando o cachorro. Só que eu gosto de traumatizar as pessoas. Eu falo, não, gente, pensa diferente. É o cimento jogando pedreiro na parede. Fica uma cena bem estranha. Aí você não esquece que isso não pode acontecer. Olha só que interessante. Veio na minha cabeça a questão de... Sabe aquela diferença entre dolo e culpa? É com ele. É com ele. É com ele. Cara, o que eu vejo muitas vezes é que esse C-level, eles não é por... São culposos. Não são culposos. Não dolo. Cara, muitas vezes eles não têm essa consciência ou discernimento. Uma das missões aqui do Trends News, a gente está trazendo tudo que está acontecendo no mundo em transformação digital, mas o que a gente quer sempre deixar é provocar reflexões. Deixar mais perguntas do que respostas. Cara, essa é a nossa missão dentro do Trends News. E a gente tem 16 co-hosts, cada um dentro da sua expertise, competência, história. Cara, eu não sei o que ele sabe de GovTechs, Smart Cities, e tenho certeza que ele não sabe muita coisa que eu sei de Health, por exemplo. E a gente tem a mina de agro, e tem um cara de Web3, e tem o financeiro e cripto. Cara, quando eu tenho uma dúvida de cripto, eu já vou direto ao Veloso. Já vou, cara, me explica isso aqui. Qual a tua opinião? Cara, não dá para saber tudo. E eu acho que a maior parte das lideranças do C-Level, cara, eles não têm muitas vezes a consciência do que está acontecendo realmente. Então chega uma coisa, é IA, então eu vou fazer IA. É metaverso, eu vou fazer metaverso. Mas não param entre os 15% que estão ali de estatísticas, que a gente vai fazer um paper ainda a respeito desses números, de parar para pensar, entender, cara, eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Eu vou lá no Learning Village, eu vou no Raul. E aí a gente tem algumas outras verdades absolutas. Comecei TI raiz montando computador, quando era informática, passou para TI, transformação digital, né? O negócio, a gente vai passando por toda essa jornada. E, Raul, tem coisas que não mudaram de lá. Quando a gente olha uma transformação digital numa empresa, pessoas, processos e tecnologia, isso mudou? Não mudou. Você tem que olhar para pessoas, processos e tecnologia. Com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo o meu conceito de jornada de transformação digital e fui implementando nas colunas. Aí aprendizagem também, a gente está aprendendo sempre. Cara, por que alguns projetos não rolavam? Toda a parte tecnológica maravilhosa, e eu sempre tive um mantra como especialista em transformação digital, que tecnologia que funciona é aquela que gera resultados para o negócio. Pô, acho que eu estava indo bem nessa história. Eu olho para o negócio, a tecnologia não é o final, é o meio. Mas por que muitos projetos não aconteciam? Porque eu olhava, cara... Tech. Olhava o negócio, tech, mas quem fazia acontecer? As pessoas. Então, muitas vezes, aí dentro dos ciclos que eu desenhei, cara, deixei 2 ciclos técnicos e 2 ciclos que eu chamo de agenda emocional. Uma é cultura e outra gestão de mudança. Os dois totalmente ligados à pessoa. GMUD não é exceção, GMUD é day by day job. É isso. E, cara, mas para eu mesmo chegar nesse aprendizado, foi uma longa história. Cara, no nosso tempo não tinha incubadora, mentor, cara. Não tinha nenhuma, né? Então você tinha que se virar. Então vai batendo cabeça, vai aprendendo. Hoje, cara, como é bom chegar no Learning Village, não é? Cara, Álvaro, eu nem sei por que eu tô aqui, mas eu tô achando que é isso. Vamos pensar junto? Exato. É isso aí. Provocações disso aí. Provocações disso aí. Primeiro, o entendimento que tecnologia, inovação, transformação e estratégia estão no mesmo lugar. Eu não consigo separar de maneira alguma. Se eu separar, eu estou devendo alguma coisa para alguém. Sim. Se eu tenho isso acontecendo, eu consigo ter pessoas com competência para executar o que eu tenho.
Tecnologia é budget. Tem dinheiro, você compra a tecnologia que você quiser. E tem muito mais coisa disruptiva hoje que a gente não usa porque o investimento tem que ter payback. Então você não investe porque para sua empresa não volta, ou você não percebe o retorno disso. Então tem um desafio grande aí. O primeiro ponto foi esse. O segundo ponto é que a gente perdeu uma lógica de gestão. A lógica de gestão é o quê? Inovação, estratégia, tecnologia, transformação tem que ter governança. E a governança não é DRE. Governança não é controles internos. Governança é governança da execução da estratégia. Estou executando? O que eu planejei está virando realidade? Estratégia sem execução é book de gaveta. Quando a gente vai nessa lógica, a gente começou a permear um monte de coisa que se permeou como modismo. Como, por exemplo, Design Thinking, Human Centered Design e tal, que era tudo menos centrado no ser humano. Então você não tem realidade. Quando alguém fala para mim que implementou agilidade na empresa e fala por quê? Eu tenho um squad, meu sprint roda legal tal. Eu digo, cara, tu sabe o que é um squad? Squad é um esquadrão. Um esquadrão prevê diversidade de conhecimento aplicado. Se um sprint não gera valor, não é um sprint. É um tiro de corrida que não tem o valor da agilidade. Então é aquela lógica que a agregação de valor constante traz resultado. E como é que eu vejo se tem payback ou não? Vamos fazer de maneira simples? Proposta de valor, market fit, go to market. Proposta de valor não percebido é custo. Simples assim, matemático no DRE. Proposta de valor percebida é transformação. Transformação que alavanca negócio e gera uma vantagem competitiva. Vou citar até uma coisa acadêmica agora. Nosso querido Porter, diferenciação ou custo, e nossa querida Rita McGrath da Columbia, que fala, acabou a vantagem competitiva. Eu não posso separar diferenciação e custo, eu tenho que juntar os dois. E para isso acontecer, eu tenho que ter inovação. Ou seja, a vantagem competitiva é volátil. Eu tenho que estar tendo vantagem competitiva para ficar à frente uma semana, duas, um mês do meu concorrente ou do meu competidor. Só vai acontecer se todo mundo na empresa entender a estratégia de ponta a ponta, do top ao bottom up, ao top down ao bottom up, para que aquilo volte e eu consiga mexer a empresa de maneira ágil, ou seja, agregando valor constante para absorver tecnologia. Investir um monte de dinheiro em AI. Se o time não está querendo usar, morreu. Investir um monte de dinheiro em AI. Se eu não tenho base de dados, morreu. Eu não posso dar rompantes de tecnologias que não ficam palatares ou que não transformam. Então essa transformação constante é... Eu escutei uma coisa de uma conselheira que eu amo a frase. Ela fala para mim assim, Raul, minha frase de agilidade é devagar que eu tenho pressa. Boa. Pensa um pouquinho mais para poder implementar. Então tem várias provocações de conceitos que chegaram truncados no mercado, que desceu sem querer, olha que impressionante, desceu top goela down no C-Level pelo mercado e as pessoas não interpretaram o que é agregação de valor e o que é gerar EBITDA. E aí meu lado financeiro é, cara, tem que gerar EBITDA. Como é que a gente ajusta isso hoje? Não é tech, não é orçamento, é cultura. Como você falou, Renato, é gente. É gente lidando com gente. E vamos colocar um fator aqui para o pessoal que estiver aí nos acompanhando, principalmente o C-Level falando, putz, tô vestindo essa carapuça aí. Os tempos, lembra o professor Silvio Meira? Porque nos artigos que eu escrevo, eu até no último ou penúltimo eu falei, o professor Silvio Meira pode pedir música no Fantástico, porque 3 papers aí eu usei como base. E um foi dos cisnes vermelhos, que é o que ao contrário do negro, que é alguma coisa inesperada que acontece e causa um impacto muito grande. O vermelho, segundo ele colocou esse conceito com muita propriedade, é que o negócio está acontecendo, está todo mundo vendo, vai provocar um impacto com a mesma intensidade e está deixando. E aí dentro deste mundo que a gente está, com toda essa era da IA, a gente tem uma nova competência dessas lideranças. Você vai ter que orquestrar não só os humanos, mas também as máquinas. Organizações de agênticas. Já tá isso no teu radar? Sabe por que eu fico tranquilo? Porque Sim. eu tenho um parceiro que vai me ajudar. Me ferrou. Eu tenho um parceiraço. E eu concordo muito com o que você falou antes, porque antes talvez a caminhada era muito solitária e muito cheia de dúvidas. Sim. E hoje a gente tem um caminho, não sei se mais fácil, porque também o volume de informação é muito maior, as alternativas são muito maiores, mas a gente tem com quem se apoiar. Então talvez a caminhada seja um pouco mais fluida. A caminhada não pode ser solitária. Nem pode ser solitária e a unanimidade é burra. Então é uma provocação assim, tem que ter gente provocativa, tem que ter diversidade, para que a gente quebre a cabeça junto.
Você tem que ter um ambiente Respondendo um pouco o que você citou, desculpa, Álvaro. Claro. Uma pergunta muito comum do setor é que a gente tem uma realidade hoje que é muito difícil contratar motorista. Tem uma carência de motorista muito grande. Por uma série de razões, a profissão deixou de ser atrativa, o pai não quer que o filho seja um caminhoneiro, por várias razões de segurança e tal. E aí a discussão muito comum já tem veículos autônomos que estão rodando lá mundo afora, nos Estados Unidos já tem um caminhão que rodou de costa a costa. Sim. E a gente se pergunta, isso vai chegar aqui pra gente? Certamente vai chegar, mas isso ainda vai demorar uma geração. Talvez, né, os executivos que estão à frente das empresas pensem assim... 3 a 4 anos. Então, essa é a minha visão, mas não é a visão uníssona do setor. Então eu falo, olha, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, que talvez esse negócio de infraestrutura seja resolvido com a própria tecnologia do caminhão, e a gente precisa de fato pensar num cenário que não está no seu radar. Então, essas provocações são muito oportunas, a gente faz isso o tempo inteiro para saber, olha, o que deu certo no passado não necessariamente vai dar no futuro. E aí as pessoas olham para o passado e veem 2, 3 gerações dando certo, negócios lucrativos e que se perpetuam e que se perguntam, mas e a próxima geração? Será que ela vai existir? Ou será que vai ser 2 ou 3 carinhas lá numa sala de computadores coordenando a logística com um volume absurdo de informações também, que você consegue organizar uma empresa com caminhões autônomos e entregas sendo feitas de uma forma absolutamente diferente da que a gente vê hoje. Então, assim, como você falou, são muitas perguntas para nem todas têm respostas. Né? O livro de estratégia mais atual, eu faço uma brincadeira com isso, não é Mitzenberg, não é Porter, não é Rita McGrath. É um livro bem conhecido chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Excelente, Raul. Filipão, você ia falar... Eu acho que uma provocação também é assim, o quão abertos os executivos estão para ouvirem, para terem parceiros provocadores, ouvirem e jogarem e fazerem a lição de casa. E aí eu coloco um paralelo também. Filipão, vou dar uma provocação nessa tua aí, só para complementar. O quão capacitados os parceiros provocadores estão para falar com esse público e trazer ele para o hoje? Porque se eu vou com arrogância ou com um nível muito acima, eu desconecto. Se eu desconectar, eu não transformo ninguém. Fechei. Não, perfeito. E para estabelecer a relação de confiança e credibilidade, e a partir daí ter relações desse tipo que você está colocando, de eu coloco parte da minha vulnerabilidade, dou o acesso para que haja essa troca e essa conexão, mas com compromisso de jogar para dentro da corporação e testar, aprender, desenvolver. A gente falou de cultura. Cultura é uma coisa simples de ser. É o mais difícil, né? É o mais difícil. Então, acho que essa relação... E aí eu colocaria um paralelo também com a questão do ciclo corporativo do executivo versus as demandas por bônus e por entregas. Então, só para a gente apimentar e fazer esse cruzamento, o quão prioritário se torna e o quanto que às vezes o executivo ele vai cumprir aquele ciclo, fechou, falou, opa, agora preciso passar o bastão e o que vem que possa assumir. Pode dar dica? Posso dar uma dica? Manda. Boba, mas real. Vai investir em inovação? Vou. Faz um PNL separado e faz essa métrica fora do teu DRE tradicional. Porque tudo que você fizer no padrão vai constar como custo de OPEX. E vai parecer que a inovação gera custo e não evolução. Faz um PNL, acompanha um projeto separado, é um business case e vai medir aquilo de acordo com o desempenho daquilo. Se colocar no mesmo cesto, vai trazer que a alavancagem só trouxe prejuízo, diminuiu margem. Mas o Ricardo Cavallini, que é um expert da Singularity, ele traz no livro dele esse ponto que você trouxe, Felipe, antigamente, né, o ciclo do CEO em geral é 5, 6, 7 anos no poder ali, né, na posição.
Antigamente, o investimento em tecnologia ou a demanda por tecnologia ia dar retorno, só ia aparecer 10, 15 anos depois. Então, ou o impacto daquilo. Então, ele não tinha nenhum estímulo, porque ia ser para o próximo, ia sobrar para o próximo e ele não ia ter o retorno. Agora, isso se forem 2, 3 anos é muito, né? São meses. Então, ele se vê obrigado a isso. Ele cai nesse ponto que vocês trouxeram dele não saber o que fazer. Eu acho que tem muito o lado... Acho que são 2 momentos assim que eu entendo que a gente tem que... para puxar esse cara para perto. O primeiro, em geral, é um choque. Né? Dá uma pancada assim para tirar ele do prumo de... eu preciso me mexer, senão essa empresa não vai se manter daqui a 10, 15 anos. Aí tem várias formas disso. Né? Você pode trazer mentorias, você pode trazer provocações, você pode participar de algum programa, você pode... tem alguns caminhos. Você pode levar esse executivo para um país e mostrar o que a gente faz de vez em quando. Exatamente. Eu gosto de dar um choque de simples, mas provocando uma reflexão de como é que a gente consumia coisas há 5, 10 anos atrás. Né? Não tinha nada do que a gente usa hoje no formato que é hoje. Né? Então, iFood, Uber, Waze, não tinha nada. E a gente, como cliente, a gente quer voltar para o que era 10 anos atrás? Não, porque a nossa vontade mudou. Por que a vontade do nosso cliente que compra o nosso produto, a gente acha que vai continuar igual e querendo consumir o nosso produto da mesma forma que a gente entrega hoje, né, daqui a 5, 10 anos? Então, esse choque é um primeiro momento. Né? Acho que precisa passar por isso. Depois, ele precisa entrar, né, no que a gente falou de ecossistema, precisa entrar nesse grupo de segurança, nesse ambiente de segurança, onde ele pode se expor, onde ele pode trazer esse desafio, ele pode trazer essa vulnerabilidade, ele pode trazer esses desafios para pares deles, né? Para pessoas que estão vivendo esse mesmo desafio em outros. Então, participar aí o nome a gente pode dar o que quiser, né? Grupo de discussão, clube, ecossistema, comunidade ou o que for, mas começar a participar desses movimentos é uma forma de ver que tem outras pessoas passando por desafios similares, que não sou só eu, e que tem gente resolvendo. Né? Então, como é que eu trago isso para dentro de casa? Bom, eu tenho certeza que quem assistiu esse episódio ou está assistindo teve um monte de reflexões para levar para casa, né? Então, se não dormiu, não é culpa nossa. Foram só pequenas provocações. Pequenas, né? A gente está ajudando a galera a construir o futuro que eles querem, mas talvez eles não imaginem qual é o futuro que eles devam ir. E a gente está aqui numa dessas dando algumas dicas, né? Brincadeiras à parte, a gente sempre mantém o bom humor aqui no Trends News, mas coloca no chat GPT a transcrição do episódio e pede para dar as dicas do que extraiu de hoje, que vai sair um negócio bastante rico, né? O Raul não vai nem falar quanto ele cobra a hora dele aqui, porque o pessoal já vai correr já para pegar essas informações. Mas quando a gente começou o episódio de hoje, veio aquela brincadeira de perfis totalmente diferentes. Olha que caldo legal que saiu, né? Uma visão aqui... Agregação de valor constante, diversidade, um squad real. Que funciona, exatamente, com pessoas aqui fazendo a diferença. Eu queria só fazer a última rodada de fechamento aqui, né? Que a gente está explorando esse tema das pessoas que são profissionais e quais aquelas últimas dicas que a gente daria para quem ainda não se mexeu, está na dúvida de que caminho eu tomo nesta era que vai ter que orquestrar agentes de IA e os seres humanos, nessa época que a gente não sabe diferenciar se aquela informação ela é real ou se ela é fake, numa época que está tudo numa velocidade absurda, numa estatística que tem que 23% dos executivos não estão conseguindo tomar decisões. O que a gente vai ajudar essa galera aí, Raul? Vou fazer uma provocação com a IA. Com a própria IA. Com as IAs. Sim. Eu acho que quem está na posição desse level, de diretor, como o Vinícius está, eu acho que é um mix. Porque IA pode ser inteligência artificial e IA pode ser inteligência ancestral.
Então, a vantagem de quem tem quilômetros rodados é repertório. É o nível de conhecimento adquirido naquele processo. E quando a gente fala de IA, eu falo muito de um mundo data-driven. Então, quem tem mais experiência tem uma habilidade absurda de fazer perguntas mais profundas. Quem está começando tem uma habilidade absurda de fazer perguntas sem vícios ou barreiras. Então, harmonizar esses dois mundos é uma habilidade que o diretor e o C-Level tem que ter para decidir sobre gente, cultura e, consequentemente, chegar em tecnologia. Então, seja aberto a perguntas mais profundas. Às vezes, perguntar o óbvio é fundamental, às vezes, perguntar o básico é fundamental. E a capacidade de análise que o humano vai ter em cima disso, nunca uma tecnologia vai ter. Esse nunca foi muito profundo, né? Mas espero que demore bastante. Mas eu acredito muito numa lógica de criatividade, de repertório, de interpretação que esse executivo tem. Então, troque, use sua inteligência ancestral, seu repertório, para tomar decisões mais conscientes sobre tecnologia, transformação, estratégia e inovação. Quem pega a opinião depois do Raul está prejudicado, né? Não posso pular aqui, não. Não, mas acho que tem um... Vai parecer simples, mas vou trazer um exemplo aqui que assustou um pouco. Busque conhecimento, né? Teste as coisas. A gente fez um programa da Singularity há 3, 4 semanas que a gente convidou 35 CEOs, eram CEOs de empresas, com esse olhar de ambiente de segurança, né? Todo mundo mesmo ponto. E deu um computador para cada um com algumas das ferramentas de AI pagas, na versão paga, com as licenças pagas, e alguns desafios para eles programarem, né? Para eles escreverem os prompts. Muitos nunca tinham aberto, nunca tinham entrado no ChatGPT, nunca tinham entrado... Executivos. Sei lá, CEOs de empresas de vários tamanhos. Sim. Muitos não tinham, ou conheciam o ChatGPT, mas nunca tinha aberto um Lovable, nunca tinha aberto qualquer um outro. Sim. Busque conhecimento, testa, tá? Tem todas de graça, né? De alguma forma estão de graça. Então, acho que esse começar já vai começar a abrir novos horizontes, pelo menos ele vai chegar no nível da dúvida. Isso já é um bom começo para sair para se mexer, né? Para sair se movimentar na cadeira. Excelente. Filipão, vou deixar você para depois, porque você é da casa aqui, né? Vinícius, você trouxe uma visão muito legal, que é do outro lado da mesa, né? A gente está aqui de um lado, você do outro lado da mesa. Que dica que você dá para os seus pares por aí? Olha, o que eu posso dizer da nossa experiência, né, da minha experiência como um diretor, uma pessoa que está envolvida nessa trajetória, é que a gente acha que está sempre aquém, né? Se você vai investigar mesmo, tem muita gente que está no mesmo contexto, mas que você precisa começar de alguma forma. O nosso principal começo foi com o Learning Village, mas dentro de casa a gente já começou antes do contato inicial, mas o grande passo talvez tenha sido com o Learning Village. Mas quando você vai olhar angústias e desejos, tem muita gente no mesmo contexto. Se você tem uma casa completamente bagunçada, não dá para arrumar a casa do dia para a noite. Arruma uma gaveta, sabe? Arruma um armário específico, vai lá e arrume aquilo lá, que aquilo te gera motivação para dizer, deu certo. Acho que eu consigo medir um retorno do investimento feito aqui. Eu acho que tem coisa legal para investigar. E quando a gente tem dúvida, você vai atrás de outras respostas, às vezes não óbvias, e que tem gente que tem pelo menos mais clareza do que tem dentro de casa. Então, o meu recado talvez seja, converse com outras pessoas, outros executivos que estão às vezes um passinho à frente, né? A provocação que a gente tem feito no setor de transporte tem vindo por nossa provocação, pelo SESC-Senat, pelo sistema transporte, mas também por outras empresas que já começaram uma jornada um pouquinho antes, que tem alguma informação e que trocando a gente chega num lugar que não era claro nem para um nem para outro, mas a gente avança para um terceiro lugar e traz quem nem sequer começou a ler a matéria, né? Estou perdidaço, não sei por onde começar, mas eu acho que se você deixar um pouco de lado a angústia e der o primeiro passo, a angústia diminui. Tem um executivo que fala isso, não sei se me fugiu o nome. Ele fala exatamente isso, que a angústia maior é quando você tem algo para ser feito e não faz nada. Então, quando você dá o primeiro passo, aquela angústia diminui e os caminhos parece que vão
vão se abrindo. A gente viu isso muito claramente. A gente chegou lá, como eu disse, um pouco assim, tá, o que é o Learning Village, né? O que é isso aqui? É um prédio? É um ecossistema? Até o linguajar, às vezes, não é familiar. Às vezes. É. E você fala assim, Foi generoso. eu cheguei lá de gravata, de terno e gravata. Porque eu trabalho em Brasília. Terno e gravata é meu escudo de Brasília. É camiseta. Todo mundo usa Terno e terno e gravata é gravata em camiseta. Brasília. Ai dele se não um tiver, dia, né? eu fui numa reunião na Faria Lima, tinham 16 executivos, eu era o único de gravata. Aí eu cheguei discretamente, tirei a gravata, botei no bolso, entendi que ali não se usa gravata. No Learning Village eu cheguei de terno e gravata, entendi que ali a pegada é diferente. Só que eu tive que ir lá para ver. Então assim, vá Muito bom. até alguém que conheça um pouco mais e que as coisas vão se desmistificando, eu acho. Muito bom, meu querido co-host, Filipão. E aí? Bom, uma proposição que eu deixo é o faço simples. Tire os sapatos. Simplifica, que simples fica. Excelente, obrigado. É Uma o, executiva da Neogrid me falou isso. é o Kiss? Keep it Keep simple, it simple. stupid. Stupid, simple. Eu fui gentil. Keep it simple, simple. Sim, Você ah, falou sim, stupid ainda, né? Tá tudo bem. Tire os sapatos, sinta o chão e passa o fim de semana e suba numa colina, olhando para 3 lados. Você vai olhar para o seu lado direito e olhar de cima a corporação, para poder refletir sobre o básico, sobre o dia a dia, sobre as relações, sobre os processos. Vai olhar para a esquerda e vai olhar aquilo que dá para se enxergar do cenário do alto da colina, para compreender, para buscar alguns insights, alguns aprendizados que às vezes no dia a dia não estão óbvios e que às vezes quando você sobe e do alto da colina você passa a ter uma percepção muito melhor. E olhar para dentro também, até para entender essas... que a gente... quando a gente conversa com as Somos outras seres pessoas, a gente humanos, percebe né? que tem muita gente no mesmo nível de não conhecimento, independente do cargo, do tamanho da organização, seja público ou privada, tem muita gente com insegurança. Quem não está com insegurança dentro dessas tá bem mudanças, desses informado. processos, tem algo errado se tiver muito, extremamente... E a partir dessas 3 visões, compreender as tomadas de decisão que sejam assertivas e jogar muito nos bastidores. Então, tomar cuidado entre os bastidores e o palco, porque isso acaba mexendo com expectativas e aí você vai ter que lidar com aquilo que você gera de expectativas. E quando você traz para os bastidores, seja o executivo do topo, e você tem todos os pares dentro desse cenário que também tem as suas inseguranças, as suas percepções, você passa a jogar um jogo de fato real. E aí a forma como você atrai os parceiros, você atrai com muito mais verdade, não é contratar uma Learning Village e não utilizar 1% só para dizer que está dentro do hub, está dentro de um ecossistema, e você passa a jogar o jogo real e assumir, enfrentar os problemas dentro de um cenário assertivo, e também entender quais as guerras, qual que é o jogo que você quer jogar. Cara, sem palavras por esse episódio, para o fechamento do nosso primeiro dia de Hacktown aqui no Trends News Arena Digital. É sensacional de verdade. Bem-vindo, Raul. É aprovado. Então, aproveitar a chance. Temos aqui um dos últimos co-hosts que entraram no Trends News, Marcel Nobre. Já aprendi até a não chamar mais de Marcel Ribas, né? Passa o microfone para ele. Ele não contava com essa. Boa mas noite, tudo boa bem. noite. Bora lá, vamos falar do quê? Marcel, queria eu e o Felipe apresentar para você o nosso novo co-host do Trends Temos News. mais um ou 3? Por enquanto, um. Por enquanto, Né? Não é grande Raul. atacado aqui. Seja muito bem-vindo. Eu já tô há 3 semanas aqui, é quentinha a água. Puta, beleza, fechou. Marcel, você presenciou aqui o finalzinho do nosso dia. Marcel tá chegando
agora. Amanhã ele vai ficar aqui das 8 da manhã até a perder de vista. Não pode perder o casamento, não é isso? Até porque a esposa está ao lado. Veio junto, vai participar do podcast, vai fazer Muito tudo. bem. E é isso. Esse é o espírito aqui do Trans News Arena Digital. A gente tudo junto e misturado. Afinal de contas, estamos na era do E, não na era do OU. E ficam aqui as mensagens de muito obrigado. Continuem seguindo os nossos projetos. Em breve vai ter a fotinho do Raul no Trans News lá. E temos mais 3 dias ainda de Hacktown e muita Arena Digital. Obrigado, valeu, galera. Até a próxima. Agora continuar o Happy Hour aí fora na sacada da casa do vovó. See you. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Bye.